Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos estudar algumas equações de planos no espaço tridimensional. Antes disso, precisamos definir algumas noções. A primeiro, o vetor normal ao plano. O que é um vetor normal ao plano? É um vetor que é ortogonal ao plano. Isso significa que esse vetor normal, que a partir de agora vamos denotá-lo por n setinha, ele é ortogonal a todas as retas contidas nesse plano. Analogamente, podemos também definir um vetor paralelo a um plano. Um vetor é dito paralelo ao plano. Então, por exemplo, vou desenhar aqui, ó, um vetor paralelo ao plano. Isso significa que, se fixarmos qualquer ponto contido no plano e tomarmos um representante desse vetor com ponto inicial nesse ponto fixado, significa que o vetor está inteiramente contido no plano. Então, na prática, Jane, significa que se a gente arrastar esse vetor lá para o plano, ele se encaixa perfeitamente no plano, né? Vamos analisar uma situação. Seja um plano ômega definido por três pontos A, B e C não colineares. Bom, quais vetores nós podemos analisar aqui, Pedro? Então, a gente pode construir o vetor que vai de A até B e também podemos construir o vetor que vai de A até C. Ambos esses vetores, eles são paralelos ao plano ômega, né? Uhum, porque eles estão iniciados no ponto A e estão inteiramente contidos no plano, né? Exatamente. Ok, você me apresentou então dois exemplos de vetores paralelos ao plano. É possível criar a partir daqui um vetor normal ao plano? Ah, sim, a gente já viu sobre isso, né? Se a gente fizer o produto vetorial de AB com AC, a gente obtém um vetor que é normal ao plano. Qualquer múltiplo, né, na verdade, disso daqui vai ser um vetor normal ao plano. Então, normal aqui, quando a gente falar normal ao plano, vai significar ser perpendicular ao plano, né? São os vetores que são perpendiculares ao plano. Eles são muito especiais, né, Jane? Por quê? Sim, eles são muito especiais, porque as componentes desse vetor normal ao plano, elas vão nos dar os coeficientes da equação cartesiana do plano. Pedro, mas existe apenas um vetor normal ao plano ou existe uma infinidade deles? Não, na verdade, uma infinidade. Se você encontra um, todo múltiplo escalar dele também vai ser ortogonal, né? Vai ser perpendicular ao plano. Uhum. Aqui nessa situação, você traçou os vetores com ponto inicial em A. Poderíamos considerar o ponto inicial em outro? Né? Sim, Um C, sem um B? problemas. Poderia tomar o ponto inicial como em C e fazer os vetores CB e CA. Poderia até mesmo colocar AC, CB e BA, não tem problema nenhum. Obteríamos um vetor paralelo a esse já definido, esse N definido, né? Exatamente. Ok. E qual a relação, com base nessas definições, entre a direção dos vetores normais ao plano e dos vetores paralelos ao plano? Ah, a gente tem que eles sempre são perpendiculares, né? Nesse exemplo de cima, já dá para ver, ó. A gente tem que o vetor normal, ele é perpendicular ao AC e ao AB, que são paralelos ao plano, né? Então, esses vetores são sempre perpendiculares entre si. Mas então, a gente precisa descrever esses planos, né? A estratégia vai ser usar um vetor normal ao plano e um ponto desse plano. Então, aqui a gente tem desenhado, né, o ponto P de coordenadas P1, P2 e P3, e a gente tem um vetor que é perpendicular ao plano, que a gente chamou de ABC, as componentes. Então, como é que a gente poderia descrever a equação desse plano? É bem interessante o processo que a gente faz isso. A gente considera um outro ponto aqui que eu vou chamar de x. E eu vou falar que x ele possui entradas componentes x, y e z. Dessa forma, qual que é a estratégia? A gente constrói um vetor que é o px. Então, como o px é paralelo ao plano e esse vetor n
é normal ao plano, é perpendicular ao plano, a gente tem que PX e N são perpendiculares entre si. Então, automaticamente, a gente obtém que Px, o produto escalar de Px com N é igual a zero. Então, agora é só fazer uma continha, né? O Px, ele é a mesma coisa que x menos P. Então, vai ficar x menos P1, y menos P2 e z menos P3. E o vetor n é A, B, C. E a gente sabe que isso dá zero. Então, fazendo essa multiplicação, vai ficar A vezes x menos P1 mais B vezes y menos P2 e mais C vezes z menos P3 igual a zero. Então, desenvolvendo as continhas, né? Eu vou multiplicar primeiro o A por X, o B por Y e o C por Z. Vou fazer essas continhas primeiro. Fica X mais BY mais CZ. Aí agora, vou fazer essa outra parte aqui, ó. Menos AP1. Mas aí eu vou deixar isso do outro lado, positivo. Então fica AP1. Aqui tem o menos BP2. Também vou deixar do outro lado, positivo. BP2. E finalmente o CP3. Então fica mais CP3 aqui. Finalmente, o que que a gente pode fazer de estratégia? Vamos chamar tudo isso que está aqui do lado direito, isso é uma constante, né? É um número. Então a gente chama isso de D. Com isso, a gente obtém a chamada equação cartesiana do plano. Então a gente tem que a gente está chamando o plano de ômega, então a equação cartesiana vai ser ax mais by mais cz igual a d, em que d é exatamente aquela sopa de letrinhas ali. Jane, será que a gente tem sempre que decorar esse valor de D? Como que a gente faz essa conta? Como que funciona? A gente tem uma estratégia, né? Então, vamos tentar Qual aqui, que é? olha, fazer algumas observações sobre essa equação cartesiana do plano. Olha só, A, B e C, que são os coeficientes de x, y e z nessa ordem, eles coincidem com as componentes do vetor normal, né? Tínhamos tomado o vetor normal como sendo o vetor ABC. Então, dado o vetor normal, conhecendo o vetor normal ao plano, a gente consegue saber que a equação do plano vai ser a primeira componente do vetor normal vezes x, mais a segunda componente vezes o y, mais a terceira componente vezes o z. E isso aqui é igual a uma constante. Para calcular essa constante, olha só, a gente pode, conhecendo o ax mais by mais cz igual a d, aí para calcular essa constante, ali no inicinho dessa situação, a gente conhecia o ponto P, né? O ponto P Exatamente. pertence ao plano. Então, se o ponto P pertence ao plano, significa que as coordenadas de P devem satisfazer as equações do plano. Então, daqui, olha só, se P pertence ao plano, significa que o A vezes o P1 é a coordenada X do ponto, mais B vezes o P2, e mais C sobre o P3, isso aqui tem que ser igual a D. E daqui, olha só, o D é exatamente AP1 mais BP2 mais CP3. Em resumo, pegamos as coordenadas do ponto, que nesse caso a gente considerou como sendo P1, P2, P3, substituímos nos valores de x, y, z, que são as incógnitas da equação, e descobrimos o valor da constante D. Ah, então, peraí, resumindo essas coisas. A gente constrói a equação do plano tendo um vetor normal, aí a gente coloca as componentes do vetor normal para acompanharem x, y e z. E o D a gente descobre depois jogando o ponto. Exato? Exatamente. Ótimo. Pessoal, e a gente tem ainda uma outra forma de representar o plano, que é usando a equação vetorial dele.
Então, a estratégia vai ser o seguinte: imagina que a gente tem um ponto do plano e a gente tem dois vetores que são paralelos ao plano. Então, aqui a gente pegou o V e o W. É importante que eles não sejam colineares, eles não podem ser paralelos, né? Então, se a gente pega um pontinho, vou chamar aqui de pontinho X, que pertence a esse plano, então a gente consegue, olha, estender um pouquinho aqui o V. Vou chamar aqui de alfa vezes V, e também vou estender um pouquinho aqui o W, vou chamar de beta W, então alfa e beta aqui são números reais. E a gente somando esses múltiplos, tanto de V quanto W, usando aquela regra do paralelogramo, a gente obtém esse novo vetor aqui, né? A gente consegue chegar no PX. Então, o PX, a gente pode escrever que ele é alfa V mais beta W, para alguns alfa e beta pertencentes aos reais. Então, agora a gente simplesmente usa que PX é a mesma coisa que X menos P. Então, isso fica x menos p é igual a alfa v mais beta w, e finalmente o x, que é o nosso ponto, né, que a gente está tratando ali no plano, ele vai ser um ponto do plano, que é o ponto P fixado, mais alfa v mais beta w. Então, agora, imagina que a gente pegue qualquer ponto x do plano. Então, com isso, a gente consegue escrever a equação vetorial do plano como sendo, ela tem esse mesmo formato que está aqui em cima, mas agora a gente escreve geral. Então, x, y, z, um ponto qualquer do plano, ele sempre vai ser um ponto P, eu vou chamar de P1, P2 e P3. Então, vai ser as coordenadas do ponto P1, P2 e P3, mais alfa vezes, aí o V eu vou chamar de V1, V2 e V3, mais beta vezes o W, que é W1, W2 e W3. Está aqui a equação vetorial do plano, só não pode esquecer de colocar aqui que alfa e beta pertencem aos reais, que a gente está varrendo qualquer ponto. Por exemplo, se a gente quer chegar, Jane, nesse pontinho aqui, como que a gente faz? Esse outro pontinho aqui que eu marquei. Vou chamar de Y. Então, a gente estende o vetor V. Vou poluir aqui um pouquinho o nosso desenho, mas depois eu apago. Estende um pouquinho o vetor V, mas ó, nessa altura aqui. Consideramos também um múltiplo escalar do W. Aqui, olha, mais ou menos deu como se fosse assim, olha, esse PY, que é o novo vetor, deu como se fosse assim, olha, 3V, o ponto P mais 3 vezes o vetor V, mais uma vez o vetor W. É mais ou menos isso, exatamente. Então, se a gente considera de novo, ó, esse ponto P e de novo os vetores V e W. Então, V e W. Se a gente quer um ponto, por exemplo, aqui, como que a gente faria para descrever? A gente pode pegar aqui, tem que fazer um múltiplo do W para o lado agora negativo, então tem que multiplicar por um número negativo. Temos que pegar um múltiplo do V para poder diminuí-lo, de forma que a soma aqui, ó, dê exatamente esse. Obrigado, Jane. Dê exatamente esse vetor aqui, Aqui, que mais é ou menos, então, olha, o PZ, então, o ponto Z do plano, ele é o ponto P, somado com mais ou menos assim, olha, meio V e menos 2W, como se fosse isso, né? aproximadamente isso. A gente está dando esses exemplos meio no olho, né? Mas é aproximadamente menos duas vezes o W somado ali no final, né, Jane? Uhum. Então, de modo geral, qualquer ponto desse plano, ele pode ser escrito assim, olha, as coordenadas deles podem ser dadas
por essa soma do ponto P, mais um alfa vezes o vetor V, mais um beta vezes o vetor W, onde alfa e beta são números reais. Só vamos fazer um paralelo com o que a gente fez com retas, né, Jane? Quando a gente tinha retas, então a gente colocava a equação da reta R como sendo x igual ao ponto mais t vezes um vetor diretor, que é o vetor paralelo à reta, e esse t ele percorre os números reais. Agora que a gente está com plano, a gente pode também pensar nessa equação vetorial também. A gente coloca ômega, vai ser um ponto arbitrário x, ele vai ser um ponto fixado p, mais alfa vezes um vetor paralelo ao plano, mais beta vezes um outro vetor w, também paralelo ao plano, mas tem que lembrar que esse Agora v tem e dois w, parâmetros, alfa e beta. é, esse V e W, eles não são paralelos, é importante lembrar disso. E esse parâmetro alfa e beta, eles têm que percorrer os números reais. Vamos fazer exemplos. Determine uma equação cartesiana do plano ômega que contém o ponto P e um vetor normal M, que tem componentes 4, menos 5 e 0. Então, a gente já viu que a equação cartesiana do plano, vou recordar, ela é ax mais by mais cz igual a uma constante d. E onde o A, B e o C são as componentes do vetor normal. Então, nessa nossa situação, as componentes do vetor normal são 4 menos 5 e 0. Então, vai ficar 4x menos 5y mais 0z igual a uma constante d. Como que a gente vai identificar qual é essa constante? Nós temos ainda uma informação que o ponto P pertence ao plano ômega. Então, isso significa que as coordenadas do ponto P satisfazem a equação do plano ômega. Então, nós vamos substituir as coordenadas do ponto P, nós vamos substituir, olha só, o x por 1, o y por 2 e o z por menos 3 dessa equação. Então, fazendo isso, vai ficar 4 vezes o x do ponto, menos 5 vezes o y do ponto, 0 vezes z é 0, né? É igual a d. Daqui a gente conclui que 4 menos 10 é igual a d, ou seja, d é igual a Menos menos 6. 6. Finalmente, identificamos a equação do plano. Vamos substituir, né? Então, vai ficar 4x menos 5y igual a menos 6. Essa é a equação desse plano ômega. Ainda nesse exercício, pediu para explicitarmos 3 outros pontos desse plano. A gente já conhece o ponto P. A gente sabe que o ponto P satisfaz a equação do plano. Precisamos de 3 outros pontos que satisfaçam essa equação do plano para afirmarmos que ele pertence, de fato, ao plano. Então, Pedro, qual a estratégia para a gente fazer isso? Uma estratégia que a gente pode fazer é a gente coloca um valor zero para duas das variáveis e a gente completa com o valor necessário para alcançar o valor de D na outra. Então, nesse caso aqui, imagina que a gente não tem a parte do Z, né? Então, mas imagina que a gente coloque zero no X, igual você sugeriu, e a gente coloca zero no Z, que nem aparece. Então, a gente fica com menos 5y igual a menos 6. Então, o y, ele tem que ser 6 quintos. Então, a gente consegue descobrir que o ponto Q igual a 0, 6 quintos e 0, ele pertence a ômega, né? Uhum. Então, a gente pode fazer isso, Jane, com os outros, né? Pega agora, anula o x e o y, por exemplo. Será que vai dar certo? Será? Hum, Aí vai ficar 0 igual a menos 6.
Nunca vai dar certo. Então nunca vai dar certo. Mas isso é uma coisa interessante. Aqui a gente percebe que a origem ela não pertence ao ômega, né? Então, quanto que o x tem que valer? Se o y e o z valem zero. Então, se a gente faz o y e o z igual a zero, essa parte aqui vai dar zero. Então, a gente tem que 4x é igual a menos 6. Então, o x ele é menos 3 meios. Menos 3 meios. E com isso a gente encontra mais um ponto, né? Ô Pedro, aqui, por exemplo, nesse ponto Q, você sugeriu da gente igualar o z a zero. Mas e se eu quiser igualar o z a 2? Então, por Tanto exemplo, x faz. igual a zero e z igual a 2. De qualquer forma, Jane, se você coloca, se fosse colocar a primeira e a segunda entrada igual a zero, você poderia colocar qualquer coisa no Z, que mesmo assim ele não pertenceria, Você né? está falando do ponto Agora, R aqui, né? isso. Análogo ao ponto R. Então, se você coloca zero no x e 2 no z, esse 2 no z vai desaparecer, porque ali está zero vezes o z. Então, o que vai importar é só a parte do y. Então, a gente vai ter que menos 5y é igual a menos 6. Então, y continua sendo 6 quintos. Então, Uhum. isso é interessante, porque qualquer valor que você joga para o z ali, tanto faz, ele vai continuar dando sempre zero na equação. Então, ele não está aparecendo na equação. Então, o que está mandando é o valor de x e de y. O z, ele está livre, né? Então, em resumo, para obtermos pontos que pertencem ao plano, basta encontrarmos coordenadas x, y, z que satisfazem a equação do plano. Analogamente, se as coordenadas x, y, z não satisfazem a equação do plano, significa que o ponto não pertence ao plano, que é o caso desse ponto R daqui. Uma observação interessante, Jane, é que como o z está livre, ele pode assumir qualquer valor, né? É mais ou menos isso que a gente comentou. Então, Uhum. esse plano, na verdade, ele vai ser paralelo ao eixo z. Então, a gente tem o esboço dele logo abaixo, que dá para ver isso claramente. Olha, ele é perpendicular, né? Ele é ortogonal ao plano do chão, Uhum. Aqui. acompanhando o eixo z. Só lembrando, a equação do plano é 4x menos 5y igual a menos 6. uhum. E aí, olha só, aqui nós temos esse vermelhinho é o eixo X, o verdinho o eixo Y e o azul o eixo Z. A gente pode observar que esse plano tocou o eixo Y. Quando x é igual a zero e z é igual a zero, o y é igual a quanto que a gente calculou? Ele dá 6 quintos. 6 quintos. É um pouquinho maior do que 1, conforme está apresentado aqui no esboço. Exatamente. A gente também tem, Jane, o pontinho que toca aqui no x. Ele é o menos 3 meios. É quando o y é igual a zero e o z é igual a zero. Aí a gente encontra aqui esse x igual a menos 3 meios. Nesse próximo exemplo, a gente tem um plano que contém um ponto e ele é paralelo aos vetores v e w. Tá aí o desenhozinho embaixo. Indique um vetor normal de ômega e determine uma equação cartesiana e uma vetorial para esse plano. Então vamos ver. A gente tem que a equação cartesiana, a gente precisa encontrar o vetor normal. Lembrando que o vetor normal, a gente pode calcular, um deles, né, é o produto vetorial de V com W. Então vamos lembrar de novo, vamos calcular aqui I, J, K. A gente coloca o I, o V, que é 1 e 2, o W, que é 0 e menos 2, e resolvendo esse produto vetorial, a gente encontra, primeiro vai dar menos 2, a segunda componente vai dar 2 menos 2, mais 4, mais 4, e a terceira vai dar menos 1. menos 1. Então, esse é o vetor normal. A gente sabe que para o plano, a equação dele, os coeficientes que acompanham x, y, z são exatamente
esses caras aqui. Então, vai ficar 2x, menos 2x, mais 4y, menos z, igual a d. Resta, então, determinar quem é D. Então, aí a gente usa o ponto P dado. A gente sabe que 100 pertence ao plano. Então, como P pertence ao ômega, então a gente sabe que menos 2 vezes 1, que é o x do P, mais 4 vezes 0 e menos Zé. 0 vai ter que satisfazer e dar D. Então, daqui a gente tira, olha, que D é igual a menos 2. Portanto, a equação do plano, ela vai ser menos 2x mais 4y menos e igual a menos 2. Então, você já indicou o vetor normal, já obteve a equação cartesiana, agora falta a equação vetorial. Exatamente. A equação vetorial, a gente sabe que. Então, vou escrever aqui agora a equação vetorial. A equação vetorial, o formato dela é sempre: a gente pega o x1, que é o xyz, a gente pega um ponto do plano, que é o ponto P dado, mais alfa vezes um vetor paralelo, e mais beta vezes um outro vetor que é paralelo e não paralelo ao V. Onde Então, alfa nesse e beta caso, percorrem o conjunto dos números reais. exatamente. E alfa e beta pertencem aos reais. Então aqui a gente tem x, y, z igual, o ponto P, ele é 1, 0, 0, mais alfa vezes o vetor V, que é 2, 2, mais beta vezes o W, que 0, é menos 2. 0 e menos 2. Vou colocar aqui embaixo que alfa e beta pertencem aos reais. Esse é a equação vetorial do nosso ômega. Pedro, qual que é uma boa estratégia para esboçar um plano? Uma boa estratégia é a gente tentar zerar duas das variáveis e ver o que acontece com a outra. Vamos tentar Então, aqui fazer sim, a construção desse, depois a gente compara com a construção do GeoGebra. tá bom. A equação dele está aí em cima, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente faz x e x e y igual a zero, isso Uhum. implica que o z ele vai ter que ser quanto? 2 Ele vai para ter que ser satisfazer a 2. equação. Então, vou marcar aqui o z, Exatamente. x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 2. Marquei esse ponto. Exatamente. Esse ponto ele pertence ao ômega. Agora eu vou colocar x igual a zero e z também igual a zero. Isso implica que o y vai dar quanto? Meio, porque tem que ficar 4y, desculpa, menos meio, né? Isso. 4y é igual a menos 2. Então, o y vai ser igual a menos meio. Então, a gente estende aqui a parte negativa do y. Vou marcar aqui uma unidade e pegar metade. Então, tá aqui, ó. Beleza, e finalmente, se a gente faz o y igual a z igual a zero, então a gente tem que o x ele vale. Vale 1, porque menos 2x é igual a menos 2. Então, x vai valer 1. Então, nós identificamos 3 pontos não colineares que pertencem ao plano. Com isso, nós conseguimos identificar esse plano. Aqui, mais ou menos, claro que a gente está fazendo um esboço no plano. De algo que é no R3, né? Isso. Então, o nosso plano, esse triângulozinho aqui, olha, que tem vértices nesses pontos, ele é um pedacinho desse plano. Se a gente estende para todos os lados, né, Jane? Aí a gente obtém aquele desenho do GeoGebra bonitão ali. Isso. Agora, pediu para determinar a equação cartesiana de um plano que passa por 3 pontos. Então, vamos fazer aqui um desenho genérico de um plano ômega que passa por 3 pontos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se esses 3 pontos são ou não colineares, porque se eles forem colineares, se eles estiverem na mesma reta, eles não determinam um plano. Como que a gente verifica que 3 pontos são ou não colineares?
A gente tem que a gente fixa um deles, por exemplo, o A, e calculamos os vetores, A, B e AC. Se os vetores não são paralelos, significa que os pontos também não são colineares. Então, nesse caso, precisamos. Vamos traçar aqui os vetores AC e AB. E depois disso, para a construção da equação do plano, a gente já cai num caso conhecido, né? Que foi o exemplo anterior. Exatamente, a gente tem dois vetores, com dois vetores a gente constrói o vetor normal ao plano, um vetor normal ao plano, e daí a gente constrói a equação. Isso. Então, o vetor AC, C menos A. Então, vai ser 0, 1 e 0. A gente pode observar que esses vetores AB e AC não são paralelos. Porque eles não são múltiplos um do outro, né, Jane? Só por olhar as componentes zero deles, a gente já vê que eles não são múltiplos um do outro. Por exemplo, se a gente olhar a segunda entrada, um número que multiplica o AB para ser igual ao AC tem que ser igual a 1. Só que se a gente multiplicar a primeira entrada de AB por 1, dá diferente de 0. Então, não existe um número multiplicado por AB que dê o vetor AC. Ok, não são paralelos. Aí a gente segue aquele mesmo passo a passo que o Pedro fez no exemplo anterior. Aqui eu vou só passar o esquema, tá? Então, como que vai ser o vetor normal? Vai ser o vetor AB, vetorial, o vetor AC. Poderíamos ter calculado também vetor AC, vetorial AB, não importa, ele dá a direção ortogonal ao plano. Conhecendo as componentes desse vetor normal, a gente consegue, por exemplo, se forem Azinho, Bzinho, Czinho, então a gente chega à conclusão que a equação do plano é AX mais BY mais o CZ igual uma constante. Depois a gente pode pegar qualquer um desses três pontos, A, B ou C, e substituirmos as suas coordenadas nessa equação. Aí a gente vai identificar o valor dessa constante D do plano. Exatamente. Essa, Jane, é uma das estratégias. Inclusive, esse plano, a equação dele, deixa eu escrever aqui, vai dar simplesmente z igual a zero. A gente vai ter que um vetor normal a ele vai ser 0, 0 e 1. Então, esse plano, observa, o 001 é quem é o K, né? Que dá a direção e crescimento do eixo Z. Então, esse plano ele é perpendicular ao eixo Z. E outra coisa que a gente observa, se a gente olha a equação dele também, é que se você joga 0, 0, 0, a origem pertence a esse plano. Então, se a origem pertence, olha, é ortogonal ao chão. E o chão está, né, a origem está nesse plano, automaticamente a gente sabe que esse plano aqui, o z igual a zero, ele é o plano, na verdade, xy. Então tá o desenho ali embaixo, né, do chão. Outra estratégia que eu pensei que poderia ser usada é a partir do conteúdo anterior que a gente viu. Então, se a gente tem três pontinhos, A, B e C, aí a gente consegue construir esses vetores, AB e AC, e eles são paralelos ao plano, né? Se a gente considera um ponto X igual a XYZ, então a gente tem também esse vetor AX. E qual que é a característica desses três vetores que eu construí aqui? Todos eles são paralelos ao plano ômega, então eles são coplanares. Exatamente, AB, AX e AC são coplanares. Coplanares. Então, se a gente faz o produto misto desses três vetores, AB é escalar AX com vetorial AC, a gente obtém que isso daqui vai dar zero. Então, essa é uma estratégia, né? Fazer esse determinante e tudo mais. A gente também vai obter a equação do plano. Nesse exemplo 9, pessoal, o caso é bem parecido com o que a gente já vem visto. Nesse caso, o plano ômega, ele contém dois pontos distintos
que eu vou chamar de P e Q, e esse plano é paralelo a um dado vetor V. Então, o que acontece? A gente pode pegar um representante desse vetor V para ficar mais visível e colocar com ponto inicial em P. Podemos também traçar o vetor PQ. E aí caímos no caso que nós temos dois vetores paralelos ao plano e temos pelo menos um ponto conhecido desse plano. Aí é só a gente fazer o produto vetorial de novo entre eles, né? Então, o vetor normal aqui, um vetor normal vai ser V vetorial PQ, ou PQ vetorial V, tanto faz. E a gente consegue achar, depois de um tempo, que isso vai ser um Azinho, Bzinho e Czinho. Aí constrói a equação do plano ômega da mesma forma que a Jane tinha citado anteriormente, né? Aí a gente acha A, B, C e D.